isso aí, mais uma AceleraCast. Dessa vez eu tenho o prazer de receber Pablo! Fala, meu brother! Tudo bem com você, meu irmão? Tudo perfeito, Pedrinho. Cara, feliz em te receber aqui no AceleraCast. Hoje a gente tem muitas coisas para falar com a galera que é do segmento automotivo e também que não é do segmento automotivo, não é verdade? Sim. E olha só, você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para receber sempre as notificações de pessoas como o Pablo, que vem trazer toda a sua expertise, especialmente voltado para você que tem aquele sonho de ter um carro novo sem precisar desembolsar o dinheiro para isso, né, Pablo? Sem dúvida. Eu acho que o mercado hoje oferece muitas condições, Sim. E muita informação. Legal. É uma coisa que há uns anos atrás, eu vou falar até poucos anos atrás, há 10 anos atrás, você não tinha tanta informação sobre uma DR orçamentária, de como alugar um carro, qual seria o custo disso. E hoje a gente não aluga um carro, a gente dá, na verdade, uma consultoria financeira, né? Legal. Antes de a gente entrar nesse assunto, Pablo, eu quero saber de você o seguinte: de onde é que você vem, velho? Como é que você entrou nessa parada de automotivo? Fala um pouco da tua história antes de chegar até aqui. Pedrinho, eu tenho uma carreira bem extensa, né? Aham. Estou com 51 anos, então Certo. já tem quase 35 anos que eu trabalho na vida. Uhum. Então, o setor de automotivo, na área de locação, eu comecei em 2000, 2000. no ano 2000. Mas antes disso, eu já passei pelo setor alimentício, fui gerente de uma filial de uma transportadora. Lá atrás, quando eu era bem jovem, cheguei até a vender cachaça. Meu pai era gerente de uma empresa de cachaça aqui, de destilado. E eu sempre tive envolvido com vendas em vários segmentos, mas no setor automotivo mesmo, diretamente na área de locação, é do ano 2000 para cá. Trabalhei numa multinacional durante 10 anos, né? Posso falar a locação dela? Claro, pode falar. Eu trabalhei quase 10 anos na Avis, Rent-A-Car, né? E depois da Avis eu fui para uma construtora. Certo. Essa construtora eu passei mais 7 anos, né? E depois disso eu fiquei dando consultoria em outras empresas do setor. Legal. Até pouco tempo atrás. Mas na construtora eu tinha uma diferença, porque lá tinha um setor na área de serviço. E essa área de serviço tinha locação para órgãos do governo. Certo. Especificamente secretarias de segurança pública. Certo. Então eu cheguei a morar no norte, ali em Belém, né? Tinha contratos também no Amazonas e a gente tinha também em Goiás também. Legal. Basicamente, de 2000 para cá é que a minha carreira nesse setor ele iniciou. Legal. Agora sim, o setor de locação, ele vem passando por uma mutação, né, Pablo? Sim. Assim, é um mercado completamente diferente dos 10 últimos anos aí. E pode-se dizer assim, ou ele já vem mudando há mais tempo? Pedro, o que acontece é o seguinte, uma opinião minha que não é de agora. Aham. O pessoal fala muito assim, locação por assinatura, né? Pra gente que é do setor, que já está sem cabelo, esse tipo de locação sempre existiu. Certo. Ele ganha uma nomenclatura bonita e tal, mas sempre existiu. Sempre teve aquele profissional liberal, ou aquele vamos dizer assim, empresário, que além de alugar frota para a empresa, também acabava alugando o carro dele. Certo. Já tinha uma consciência tributária, né, os benefícios que seria alugar um carro, e também já fazia conta. Né? E é como eu falei, eu acho que esses últimos anos a gente tem tido informação. Eu não alugo carro, eu presto a consultoria. Certo. Eu também sou home broker, então a gente mostra para ele o que é aquele ativo, o que representa aquele ativo para ele. Aquele ativo para ele vamos dizer assim, tem uma utilidade realmente, aquele tipo de veículo. É um veículo mais econômico, é um veículo que ele tem que passar uma imagem melhor. Então a gente faz aquela consultoria e explica para ele realmente o que ele precisa, né? E encontra o melhor custo, que seria de locação, para ele reduzir, vamos dizer assim, a DR orçamentária dele até o final do contrato. Então, basicamente, hoje é uma consultoria. Há uns anos atrás, a gente não tinha esse nível de informação. Certo. Né? Então, vamos puxar um pouco lá para trás, os anos 2000. No ano 2000 tinha 300 mil carros no Brasil, Certo. alugados. Essa grande massa de carros alugados era basicamente empresas de grande porte. Porque Tipo prestadores de serviço de energia, tal, empresas de telefônica. telefonia, enfim. Lá na Avis a gente tinha contratos com a Siemens, Oi, enfim. E construtoras, né?
Porque eles já sabiam fazer conta, eles já trabalhavam com DRE orçamentário. Eles sabiam que aquele contrato iniciava e se finalizava naquele prazo, e ele entendeu que aquele ativo representava dentro do processo. Basicamente isso. Então, isso veio cada vez mais chegando próximo a todo mundo. Legal. Então, as pessoas começaram a entender que, eu tenho um carro aqui, vou fazer uma conta simples, eu tenho um carro aqui de 100 mil reais, tá? E esse carro, durante os 3 anos que eu vou gastar de PVA, licenciamento, todas as manutenções preventivas, corretivas, né? Carro reserva, né? Tudo isso, todos esses custos vai representar no preço final do carro isso, ainda vou ter depreciação. E aí a pessoa acabava entendendo que aqueles 100 mil, lá no final, o dinheiro dele ia-se embora. Ainda mais se isso não era um ativo, que ele trabalhava com o carro. Entendeu? Porque muitas vezes a pessoa compra um carro e a utilidade dela é mais por uma questão de prazer ou de luxo, né? E não entende que aquele ativo efetivamente está sendo mais um custo adicional desnecessário. Eu tenho uma visão sobre isso e eu quero compartilhar contigo para você discorrer em cima, né? Eu passei boa parte da minha vida vendendo carros e carros de alto padrão. Sim. E toda vida que um cliente falava para mim assim, Pedro, eu estou pensando em comprar esse carro, mas eu estou fazendo conta e quero saber se ele cabe no meu orçamento e tal. E aí eu tinha uma frase que eu falava para o cliente que era mais ou menos assim. Falava, cara, existem 2 tipos de compra de carros. Existe a compra que ela é plenamente racional, ela é uma conta que ela precisa ser calculada, pensada, e que, na minha opinião, quem faz isso é quem tem que olhar para o carro como um meio de transporte. Isso. Tá? E existe o outro formato, que é o formato sonho, que não se explica. Ele simplesmente ele não tem que ter conta, né? Por volta ali do final dos anos 90, alguém começou a fazer essa conta de carro, né? Carro quanto vale, qual é a depreciação e tal. E aí essa conta, na matéria de sonho, ela não entra, não é verdade? Não é. Então, assim, quando a gente está falando de sonho, a gente consegue realizar sonho fazendo locação de veículos? Fazendo a locação de veículo, ou a locação de veículo ela está muito mais alinhada, como você falou, um ativo que naquele momento é importante estrategicamente para a vida do empreendedor, do profissional liberal ou de quem quer que seja. Pedro, como um bom home broker, eu entendo que tem 2 coisas que a pessoa precisa atingir na vida, virar a chave. Certo. E é uma coisa que essa geração... A gente gosta aqui de virar a chave. e a gente entende o seguinte, que essa geração ela tem um privilégio muito grande que é da informação. Certo. Eu vou falar por mim, tá? Eu não tive a verdadeira educação financeira que hoje eu posso passar para minhas filhas. Aí você perguntou para mim, Pablo, a gente pode realizar os sonhos sendo racional, alugando um carro? Sim, lógico. Lógico. Também está nessa conta alugar um carro, certo? E ser racional. Sim. É porque, vamos lá, o que é que você precisa para você viver bem? Você precisa ter paz. Eu acho que é o mais importante de tudo. Você precisa ter paz, você precisa estar feliz. Acho que a felicidade é o que... Nem sempre a gente está feliz o tempo todo, mas a gente precisa ter momentos, pelo menos, felizes, né? E precisa ter paz. Pelo menos aquele consciente de paz, né? Poder botar a cabeça no travesseiro e não ter que se preocupar com a parcela de 7 mil reais do carro que você comprou sem poder alcançar. Qual é o problema, justamente, que as pessoas enfrentam e demoram a virar essa chave? Nem todo mundo nasce afortunado. Certo. Esse é o ponto. Eu acho que então, 99% das pessoas não nascem afortunadas. Então, o que acontece? A tendência da gente é estar dentro de uma sociedade, estar inserido. Então, o que a gente faz? A gente adianta o futuro. Então, eu estou aqui, mas eu quero estar andando no BYD. Ótimo. Nada errado legal você isso aí, cara. Fala mais. Nada errado você ter um BYD, muito pelo contrário. Eu seria extremamente hipócrita, um cara que tem 20 e poucos anos, dizer que eu não tive bons carros. Tive. Certo. Me lembro quando eu voltei, por exemplo, do norte, eu cheguei a ter 4 veículos. E eu olhava para mim, meu Deus, eu entendo o que é custo. Eu entendo o que é, vamos dizer assim, o que é
o que representa esse ativo, esse valor de ativo. Depreciação. E eu sei que vai se depreciar, eu sei que tem que gastar com IPVA, eu sei que lá no final esse carro vai estar me custando menos de 30. Mas carro você de não 100 mil. acredita que isso tem um pouco de impacto dessa colocação social que você está mencionando? Sim, sem Né? dúvida. Que essa atmosfera que o jovem se insere e ele tem que meio que mostrar que ele está progredindo por conta disso? Pronto, é o que eu falo. Aí, é por isso que hoje eu não alugo um carro só. Eu dou uma consultoria financeira. Certo. Eu faço isso com meus clientes. Eu acho que é por isso que eu não tenho tanta dificuldade de alugar um carro. Então, quando o cliente vem conversar comigo, para tirar dúvida, eu tenho já uma planilha, certo? Que eu já uso há muitos anos, que ela é uma planilha, assim, se você avaliar, é uma planilha simples. Ela tem lá, você comprando o carro com seu capital próprio, você tem o dinheiro para comprar o carro. Você comprando o carro financiado, aí você pode manipular o financiamento, botar a taxa. E a outra é alugar o aluguel de carro. Pô, é muito legal esse recurso, porque nem todo mundo tem essa clareza, e por mais simples que essa planilha seja, isso é meio que obscuro para quem não gosta muito de planilhas, né? Sim, sim. Eu acho que isso facilita muito a vida das pessoas. Demais. E assim, eu passo isso de graça para todo mundo, porque eu não preciso guardar isso. Eu preciso explicar para o cliente e encontrar o melhor veículo para ele naquele momento. Nem que seja para ele trabalhar, às vezes ele tem um recurso da empresa, ele quer só repassar e ele precisa daquele ativo para visitar cliente, ou simplesmente uma pessoa que tem um carro porque precisa passear, precisa curtir, viajar, viver de uma forma nova agora, com liberdade geográfica, financeira, tem que ter um carro para viajar, ele pode alugar um carro em vez de ter. Então, voltando àquela explicação de adiantar o futuro. Você tem ali um determinado dinheiro e quando você começa a adiantar o futuro, o que é que acontece? Você vai pagar caro esse dinheiro. E você vai demandar um tempo maior para pagar caro esse dinheiro. E o tempo da gente vale muito dinheiro. Verdade. Normalmente a gente costuma vender barato o nosso tempo. Né? Então, essa educação financeira, em você esperar, em gerar uma riqueza, ou fazer uma avaliação daquele dinheiro fracionado da melhor forma certa, no meu ponto de vista, é o ponto. É quando você encontra esse equilíbrio em que a sua cabeça aceita não ter aquele ativo como propriedade e simplesmente só o uso ou simplesmente só por uma necessidade, é que a pessoa começa a virar a chave. E ela começa a ter mais liberdade, ter mais paz, ter tranquilidade, porque ela sabe que ela pode contar com aquele dinheiro. Você tem filhos? Eu tenho duas, uma de 30 e outra de 24. Certo. E como é que você conseguiu inserir essa ideia na vida delas? Ou de forma parcial ou total? Como é que foi isso? Na verdade, vamos lá, eu mesmo, a minha educação financeira não é de uma coisa, eu não comecei com 20 anos, né? Sim. Minha educação financeira, ela começou perto dos 40. Então, nesses últimos 10, 11 anos foi que eu fui entender isso um pouco. Antigamente, não é que esteja errado esse modelo, antigamente eu trabalhava, e era juntar, e era comprar mais, e era possuir mais. E eu comecei a entender que eu preciso ter o que é necessário. É ter uma vida mais minimalista dentro daquilo que eu considero tranquilidade para a minha vida. Porque, às vezes, a minha vida minimalista ela está dentro de uma escala de consumo diferente da sua. Sim. Né? São percepções. De repente eu posso viver muito bem com 3 mil reais e você não pode viver bem com 10. É verdade. Então, são necessidades, é o que te deixa satisfeito e feliz. Então, assim, a minha família, ela vem também passando por um processo minimalista. Legal. De entender o que é investimento, entender o que Eu te pergunto isso até para aprender, viu? Porque, por incrível que pareça, meu filho tem 19 anos. Sim. E na semana passada eu dei de presente para ele o livro Seja Minimalista. Né? Então, assim. Então, eu tenho trabalhado e eu tenho perguntado para pessoas como você, que tem filhos que já estão, né, com mais idade que o meu, como é que você inseriu isso? Quais foram as ferramentas que foram essenciais para você trazer essa visão? É porque não é tão fácil, Pablo. A gente olhando assim, toda a guerra de informação e de recursos que a galera tem hoje, né, como você mesmo falou, a informação ela chega para todo mundo e chega na cabeça do jovem, cara, e ela causa uma verdadeira salada. Pedro, eu acho, assim, no meu caso, você está perguntando para mim, eu acho que você tem que dar o exemplo. Esse é o ponto. Então, o filho ele tem que entender essa conta, que ninguém faz. Sim. Né? Você termina o ensino médio, você faz uma faculdade, eu tenho uma filha que é formada em agronomia, outra está terminando agora ciência de dados e tudo, ela é programadora também, enfim. São muito inteligentes.
Ela vai aprender diversas técnicas daquilo que elas se proporam a terminar os estudos dela. Mas essa básica não tem nenhum canto que te ensine. Certo. Porque é realmente uma maneira de enxergar a vida diferente. E voltando para a locação, é um momento muito fundamental quando eu estou conversando com o cliente e o cliente me pede essa ajuda. Pablo, eu estou fazendo um bom negócio? Você acha que esse carro aqui é o adequado? Porque quando o cliente passa para mim essa necessidade, eu sinto que ele está sentindo confiança. Sim. E a maior confiança você só consegue quando você fala a verdade. Opa, então, é uma coisa que também eu acredito. Então, voltando à DRE orçamentária, voltando à questão da família, eu acho que você tem que dar o exemplo, você tem que mostrar no passo a passo, vai escorregar ali, poxa, esse mês eu gastei mais, mas mês que vem eu vou me segurar, e você começar a usar as ferramentas. Que ferramenta você indicaria para quem é completamente desorganizado nesse aspecto? O primeiro passo é o que a gente vê nas empresas. Eu já passei por diversos processos. Lá na Aves, eu entrei como gerente comercial. 6 meses eu virei gerente geral de uma pessoa que é muito querida minha até hoje. Ele era dono das 4 franquias, era Fortaleza, Natal, Recife e Manaus. E depois desses 6 meses eu virei gerente geral e depois ele acabou me dando uma participação para eu entrar no conselho da Aves. Ele já não queria mais estar viajando e eu entrei para o conselho da Aves Nacional. E uma das coisas que eu aprendi, conhecendo outros estados, visitando outras franquias, visitando diversas empresas, participando de vários negócios a nível nacional, é que as empresas elas são extremamente racionais quanto a custo. E a pessoa física geralmente não é. E é uma coisa que vem mudando justamente por causa da informação. A informação ela está na mão. As ferramentas elas estão aí. Eu tenho uma ferramenta tão simples que hoje você consegue fazer isso online. Você entra Qual que é? São várias ferramentas de educação financeira. Você montar uma DRE orçamentária, receita, despesa, você botar isso em 12, 24, 36 meses. Tem algum aplicativo que você conhece que pode fazer esse... Porque a turma hoje gosta de aplicativo, né? Eu particularmente eu uso uma planilha, uma DRE, que eu inclusive monto essas DRE para fazer precificação de locação de empresa. Legal. Ela é bem detalhada e tudo, é quase um sistema. Né? Eu tenho hoje um aplicativo. Eu posso dar essa... A gente pode colocar aí, eu vou deixar o seu canal de contato lá na descrição aqui desse vídeo, mas assim, tem um aplicativo que eu uso que sinceramente eu não sei qual que é o nome, até porque ele não é um aplicativo que demanda de internet, aquele aplicativo que você compra, ele basicamente funciona como uma planilha, porque ele funciona offline, mas ele funciona tão bem, Pablo, porque ele é tão simples. Eu sou o cara que detesta planilhas. Sim. Então eu tive que buscar recursos que funcionem nesse aspecto que você está falando. Eu não vou citar nenhuma, mas tem diversas. Você dá um Google, você vai ver lá que hoje é uma coisa muito fácil. Não precisa só Excel, você pode usar um sistema assim. Mas assim, eu acho que o ponto principal, do meu ponto de vista, é você voltar à questão da educação financeira. Você entender onde você está na sua escala de consumo, para você dar o próximo passo. E isso tem a ver muito com a questão da liberdade financeira e depois a liberdade geográfica, que é um pouco mais difícil. Então, você vai se tornando minimalista. Você vai mudando no dia a dia. Não é uma coisa que você consegue dar noite por dia. Sim. Ainda mais, vamos dizer assim, a educação que nós recebemos aqui no Brasil. Desculpa, não é uma crítica. Não, eu compartilho. Mas... Acho que a gente não tem que pedir desculpa por conta disso. Não. Eu falo que a nossa educação é muito ruim, cara. Assim, se a gente for olhar a grade programática de conteúdo que o jovem recebe até ali o 3º ano, a gente fica com vergonha mesmo, né? Porque assim, eu parto do pressuposto que a turma ela é preparada para passar numa prova, né? Que é a prova de vestibular, que agora chama Enem, e assim, isso para mim não faz o menor sentido, né? Quando a gente realmente tinha que estar colocando essas pautas como grana, né? O que você faz com sua grana, né? O que você faz com o seu voto, né? O que você faz no trânsito. Para mim, a carteira de motorista ela tinha que estar nas escolas. É verdade. Né? A gente tinha que ter uma educação de trânsito, porque, veja só, a gente passa mais tempo dirigindo na nossa vida do que muitas das vezes fazendo aquilo que a gente se propôs a fazer como profissão. É verdade. A gente passa muito mais tempo dentro de um carro
colocando a vida em jogo do que qualquer outra coisa. A gente sabe disso, que a gente está no automotivo, a gente sabe quanto que é tenebroso ter uma pessoa mal formada, né, no trânsito hoje em dia. Eu acho assim, se você avaliar friamente, é tão fácil. Sim. E por várias vezes eu me perguntei nesses últimos anos, que eu comecei a ter essa vida um pouco mais minimalista, buscando reduzir cada vez mais, vivendo, até mesmo, por exemplo, eu tinha uma casa grande, eu botei para alugar, estou morando num apartamento, já me sobra dinheiro desse aluguel, que banca todo o custo dessa moradia, que me dá mais saúde, inclusive. Né? Eu saí do Zé para morar aqui praticamente ali na beira mais próximo da tua operação. Da empresa. Eu ando muito de Uber, hoje só tenho um carro. Certo. Esse carro é alugado. Sim. Inclusive, né? Até porque eu tenho que dar exemplo. Então, quando você faz essas escolhas, Pablo, o que sobra? O que sobra, assim, eu não estou falando de grana, mas quando a gente minimiza, tende a sobrar, mas não sobra só grana. O que vamos falar assim, uma palavra que está muito em moda, né? A galera está falando muito, o que transborda? Porque se eu estou economizando mais, está transbordando alguma outra coisa. O que está transbordando nesse modelo que você optou? Está transbordando uma coisa chamada liberdade financeira, em que eu posso me organizar melhor, eu tenho disponibilidade para resolver o que eu quiser em qualquer momento. Ok. E vai transformar a minha vida um pouco mais para frente com a liberdade geográfica. Legal. A liberdade geográfica, ela é um segundo passo, no meu ponto de vista. Principalmente quando você é mais maduro e você tem pessoas que muitas vezes precisam de você, não só financeiramente, mas emocionalmente e tal. Sim. Então, a liberdade geográfica, ela te dá a possibilidade de você morar em qualquer canto, de você estar em qualquer canto, de você se dispor a fazer qualquer processo ou qualquer objetivo em qualquer lugar. Me parece que você já tem um lugar no seu radar, que quando você fala liberdade geográfica, você parece que imagina até o lugar, ou ainda isso está sendo construído na tua ideia? Na verdade, existe eu um não tenho sonho, lugar... um roteiro, um lugar que você... Cara, eu vou morar aqui em algum momento da minha vida. Eu não tenho um lugar certo. Eu acho que esse mundo a gente veio para peregrinar. Certo. Né? Eu tenho uma visão assim, Eu acredito nisso também, viu, Pablo? Eu acredito. Sim. Eu acho que a história da humanidade toda, o homem ele foi peregrino. Exatamente. Então, assim, eu acho que... Eu gosto de trabalhar a minha vida com os momentos. São momentos, são consequências e tal. Então, eu entendo que tudo que eu estou fazendo, para mim, é para me dar conforto. Legal. Então, por exemplo, trabalhar hoje no Grupo Carmais, eu estou confortável trabalhando no Grupo Carmais. Eu me sinto bem trabalhando no Grupo Carmais. Legal. O processo que eu estou passando aqui dentro está sendo bom para mim. Né? A empresa, ela me dá a possibilidade, com uma certa liberdade, logicamente, né? De trabalhar com conforto, com paz. Esse é o ponto. Né? Botar, vamos dizer assim, a minha experiência dentro do perfil da empresa e tirar o melhor proveito disso. Então, eu acho que tem a ver com liberdade financeira e geográfica. Porque, de repente, você vem trabalhar numa empresa, ou você vai exercer uma função, ou você vai fazer alguma coisa, e aquilo não te dá conforto. É verdade. E o que faz você fazer uma coisa desconfortável é você não ter a liberdade financeira e a geográfica. Sempre está ligado a isso. E aí a gente volta àquela questão da educação financeira. Eu vou dar um exemplo, entendeu? Eu sempre gosto de dar esse exemplo. É um exemplo simples. Porque tudo nessa área é simples. As pessoas aqui complicam. Então, assim, voltando à questão do exemplo. Observe bem. Um rapaz sai do interior para vir trabalhar na cidade. Certo. É um exemplo que eu estou falando aqui, mas todo mundo vai se identificar. Ele sai, vem para cá, aí arranja um emprego para ganhar um salário. Certo. Ele vem com aquela mente dele lá do interior, com aquele ciclo dele do interior, onde o custo de vida é menor, onde ele já tem uma vida ali dentro mais minimalista. Certo. Tanto que tem pessoas que passam a vida inteira e voltam para o interior, né? Agora no sítio e tal. Então, ele vem para cá, ele ganha R$ 1.300. Aí ele aluga um kitnetzinho perto da empresa, ele tem um vale transporte, vale refeição, e ele vive aquele mês ali, trabalha, é aplicado, ele se dedica à empresa. Porque ele é um cara que não tem riqueza nenhuma, então ele tem que trabalhar. Certo? As pessoas startam de forma diferente dependendo
de como elas nasceram. Se elas nasceram mais afortunadas, logicamente, ela vai estar com uma outra condição. E quem não tem que fazer como esse rapaz do interior. Sim. E aí ele passa um ano trabalhando, ganhando aqueles R$ 1.300. É incrível, mas às vezes sobra, às vezes não, na grande maioria dessas pessoas, às vezes sobra R$ 200, R$ 300 e ele manda para a mãe do interior. É verdade. Ele consegue, além de trabalhar para a empresa, ganhando pouco, pagando ali R$ 400 do kitnet, R$ 500 que seja, ele já tem um vale transporte, vale refeição, então ele já toca a vida dele. E ele consegue ainda mandar dinheiro para a mãe. Aí o que é que acontece? Ele começa a se envolver com uma sociedade, vamos dizer assim, um fluxo de pessoas maior, pessoas que pensam diferente, entendeu? E aí, cara, aparece aquela promoção na empresa, ele sai de R$ 1.300 para R$ 2.700, é a cara, né? Virou supervisor do setor. É verdade. E engraçado, ele com 1.300, ele mandava 200, R$ 300 para a mãe. Com 2.700 ele não consegue mudar mais, ele não consegue mandar mais. Ele vai subir a régua, né, Paulo? Porque a primeira coisa que ele vai fazer, normalmente, eu não estou falando que são todos, tá? Uhum. Hoje menos, você vê muitos jovens já com essa visão Sim. minimalista e se preparando, juntando riqueza, enfim. Mas a grande maioria, a primeira coisa que faz, sai do kitnet, aluga um apartamentozinho um pouquinho melhor. Aí de 400, E a segunda coisa que ele faz? A segunda coisa, ele financia uma moto ou um carro. É verdade. Aí vai pagar os juros, E cara. aí vai comprar 2 carros. Isso. Eu não estou dizendo que é errado, muito pelo contrário. Uhum. Tem que comprar mesmo. Uhum. Tem que, ainda mais se o carro for um ativo para ele, não é só passivo. Sim. Né? Tá servindo para o trabalho, tudo. Ou para se divertir também, que a vida não é só trabalho, né? Perdão. Eu acho que tem aquela relação, né, que a gente falou de sonho e aí razão. ele arranja a namorada, daqui a pouco, cara, os 2.700, a mãe dele começa a ligar, meu filho, você não quer mandar nem 150 não? E assim, ele já se desorganiza financeiramente e tal, e aí ele não consegue juntar riqueza nenhuma. Uhum. E ele, muitas vezes, ele fica naquela função muitos anos. Verdade. Ele não se desenvolve, porque o que acontece? Vamos pensar o contrário agora. O cara já chegou do interior com uma visão totalmente minimalista. O cara pega o dinheiro dele, dá sobra, além de mandar para a mãe, ele bota R$ 100 ali numa renda variável. Certo? Ele chega, compra algumas ações. Investe em educação, né, Paulo? Vamos dizer que ele investe em ações. Tá? Tá. Ele começa ali a juntar R$ 100, R$ 200 todo mês, ele vai comprando ações ali baratas, fundos imobiliários, enfim, seja. E aquele ativo, né? Aquela ação, ela com o tempo, ela vai se atualizando. Sim. Tá? E se atualiza até melhor do que qualquer outra coisa, se você comprar boas ações. Uhum. Né? E essa conta, depois a gente faz um outro podcast para falar sobre isso. E aí, esse cara com 5 anos, dependendo do que ele consiga juntar, aí a gente pode escalar isso, mas vamos dizer que ele vire um supervisor, ganhe os 2.700. Se já sobrava dinheiro com 1.300, vai sobrar quanto para esse cara de 2.700? Vamos dizer que ele não bote os R$ 1.000, ele bote 500. Sim. Mas com 5 anos ele já tem um patrimônio ali de riqueza que no pior das hipóteses ele já pode botar até um pequeno negócio, um ME para ele. Ou investir na educação dele. Para ele ser o dono da vida dele, não o mercado ou simplesmente a instituição financeira que adiantou o futuro dele. É verdade. Então assim, no geral, as pessoas demoram a entender isso. Eu mesmo fui um que demorei. Ah, né? Todos nós. Eu acho que quem está assistindo a gente agora também, certamente ainda está passando por esse processo. Se não passou, vai passar, porque eu acho que isso é muito natural, né, Paulo? E assim, eu não sou contra nada. Uhum. Eu sou pessoa que vive a materialidade da vida. Sim. Então, não sou um cara materialista, mas eu vivo materialidade. É o que está real, o que é presente. Lógico. Se você está no mundo competitivo, você tem que ser o melhor. Sim. Você tem que buscar ser o melhor. Eu sempre falo para a minha equipe, para as empresas que eu passei. Uhum. Eu vim aqui trabalhar hoje. Porque eu não dou meu 100%. Porque eu não estou feliz todo dia. Porque eu não vou buscar os derivados daquele negócio. Eu já estou aqui, né? Eu estou aqui. Eu ganho sobre produção. Isso. Principalmente quando você trabalha com vendas. É 100%, cara. Eu ando acelerado. Pedro acelera. Eu ando acelerado direto, Pedro. Sim. Porque é o seguinte, se eu tenho um objetivo, se eu tenho que ter uma conta, eu trago. Muitas vezes, na grande maioria, o que acontece? As empresas... Não, peraí, calma. Sossega, às vezes depende de várias situações. Era financeiro, organização, enfim. Mas você tem que dar o 100%. Então, quem trabalha com venda não pode ficar esperando. Não é só esse mercado de balcão. Uhum. Tem muito a mais. A gente participou agora da PEC Nordeste e o meu diretor pediu para eu cuidar um pouco lá do stand. E eu, assim, para mim foi um grande prazer, mesmo estando lá para representar a Carmais Locadora, oferecer a possibilidade de locação, eu procurei fazer o mais ali. Então, eu fui visitar os estandes, né? Falei com os vendedores para
puxar mais essa linha de prospectar, fazer um network, não Sim. só atender. Entendeu? Assim, então, assim, eu acho que é esse ponto. Nós temos que maximizar a nossa produtividade, principalmente quando você tem que construir uma riqueza. Né? E entender que aquela riqueza que está construindo, tu tem que ter o melhor resultado dela. Porque não é errado você ter uma BMW. Não. Não é errado você ter o carro dos seus sonhos. Não. Mas tenha na hora certa. Tenha no momento certo. Esse é o jogo, cara. Se você está startando aqui com zero, Uhum. e tu conseguiu alguma forma de ganhar bem, porque tu vai pagar 2? Espera tu pagar ela sem o valor dela real. É verdade. Né? É diferente de quem já começa aqui, tipo, com uma condição financeira, sei lá, 5, 10 vezes maior do que a sua. Essa pessoa é diferente. Ela já vai ter condição de estar andando no carro dos sonhos. Pablo, em 1 minuto, o que é o negócio seu hoje que você está envolvido, que você está dirigindo? O que é, para quem é, como é que funciona? Fala para a galera que está assistindo aí sobre esse business. A Carmais Locadora é uma locadora do Grupo Carmais. Certo. Tá? Ela trabalha com locação hoje voltada para médio e longo prazo. Uhum. Então, são locações por assinatura, onde qualquer pessoa física pode vir alugar um carro, ou pessoa jurídica pode alugar um carro num plano de 12, 24, 36 meses. Também trabalhamos no segmento de locação para frota, total fleet, né? E para aplicativo. Então, basicamente, é uma locadora que trabalha com locações de médio e longo prazo. Legal. Tá? A gente tem planos assim maravilhosos, é uma empresa muito boa de trabalhar, é uma empresa parceira. Uhum. Logicamente, a gente tem contratos que têm que ser honrados, mas a gente sempre olha para o cliente. Então, é uma demanda que a gente hoje atende com muita tranquilidade, Sim. com muita paz, Uhum. né? E sempre dando uma consultoria. Esse é o ponto. Legal. A pessoa que chega lá para alugar um carro comigo, eu não quero só alugar. Porque se ela não alugar, ela vai comprar. Porque o grupo é um grupo que tem várias marcas, né? A gente tem mais de 27 concessionárias. Temos a própria BID, né? Que é uma empresa chinesa. E é uma empresa muito moderna, é um grupo muito moderno. E a Carmais Locadora, ela segue essa linha. Legal. É um grande prazer trabalhar no grupo. Eu sou cliente do Pablo, tá, meu gente? cliente aqui, ó. Sou muito feliz, né? A gente já está indo para o 2º ano. Excelente cliente, inclusive. Já estamos indo para o 2º ano aqui, sou muito feliz e eu recomendo, cara. Essa é uma virada de chave no seu estilo de vida. Bom, Pablo, eu não sei se você sabe, mas aqui no Acelera Cash eu termino com 3 perguntas, tá? E a primeira é a seguinte, cara. Uma viagem que está no seu radar e é uma viagem dos sonhos, assim, cara. Qual é? Ushuaia, Alasca. O Ushuaia... Do Ushuaia ao Alasca. Rodar toda a América do Sul inteiro, cara. E você pretende fazer isso de carro, de moto? O que é? Motorhome. Nossa, mãe do céu. Eu acho que é o sonho, inconsciente de muita gente, cara. Viver uma vida white camp durante um tempo, eu acho que, pra mim. Sim. Eu acho que todo mundo já pensou nisso, cara. Eu sigo até umas pessoas assim que a gente conversa bastante e tudo. E eu já vejo esse estilo de vida, esse modelo de vida já há muito tempo. Então, é uma viagem que eu sonho em fazer Legal. um dia. Né? Cara, e a segunda pergunta é a seguinte, cara. Um carro dos sonhos, velho. O meu carro do sonho sempre foi, aqui para nós, uma Mercedes. Certo. Eu não vou mentir, o grupo não tem. Qual Mercedes? Eu já tive uma C180, é um carro maravilhoso e tudo. Mas eu vou te falar, não é puxando sardinha. Minha esposa até, inclusive, na PEC, eu estava lá e tudo. Tem um carro aqui hoje, que faz parte da BID, da grade da BID, que é o Song Plus. É um espetáculo. Carro excepcional. Minha esposa disse, compre. Tira esse dinheiro, careca, investe. Tira esse investimento, compra esse carro. Vamos passar pelo mesmo ano. É um carro que hoje, eu assim, tirando esse pensamento meu minimalista, de ter liberdade, é um carro que hoje eu compraria imediatamente. Legal. E para finalizar, existe alguma pessoa viva, até mesmo que já se foi, que você gostaria de ter conhecido ou você gostaria ainda de conhecer? Eu tenho... Ela não é pessoa. Para mim, eu acho que a figura de Jesus, independente de religião, é a figura que eu penso como humano na Terra. Certo. Porque se você ler, por exemplo, Mateus, o livro de Mateus, completo, você se apaixona por aquela figura. Sim. É impossível. Olha, você pode ser ateu, agnóstico,
você pode ser budista, você pode ser neopentecostal já? Uhum. Enfim, você pode ser de qualquer religiosidade ou não. A figura de Jesus, o espaço dele, o que ele passou, para mim é o ser que materializado nessa terra é o que mais me representa. É o que mais eu busco chegar próximo dele, né? Porque ser como ele é difícil. Então, tem outras figuras, sei lá, eu acho o Ayrton Senna uma pessoa incrível, eu sou muito fã do Ayrton Senna, sempre fui, né? Mas também eu sou rock and roll. Fala a personalidade do rock aí. Cara, do rock and roll, não é pela figura, que esse cara é polêmico, mas eu gosto muito do Slash. Inclusive eu toco guitarra também, gosto. Pô, cara, assim, não sou um grande guitarrista, mas eu toco guitarra, gosto, é uma coisa que eu curto. Inclusive ele tem uma história muito boa, né, de como que ele se livrou da vodka e tal, ele tem uma série de histórias bacanas. O Slash, eu sigo bem, já fui para, sei lá, uns 8 shows deles. Ia pro Rio, para São Paulo, e eu gosto muito do Guns também. Outras bandas, Led Zeppelin, enfim, gosto do rock and roll. Pô, Pablo, eu vou te falar, viu, cara? Obrigado pelo papo. Foi incrível, meu irmão. A gente devia te fazer outro. O convite já está feito aqui. E você que também curtiu o Pablo, toda a descrição das redes sociais dele vai estar aqui na descrição do vídeo. E já sabe, né? Não vai dar uma de marcha lenta. Já clica em se inscrever no canal para acompanhar os próximos episódios e conhecer grandes personalidades do automotivo, assim como o Pablo Medeiros, direto aqui da loja da BYD Carmais, hein? Pablo, sucesso, meu irmão. Tamo junto, até o próximo. Acelera, meu compadre. Acelera, tamo junto. Um abraço.